Hoje eu vou te mostrar a solução de um problema de reserva concorrente numa aplicação implementada usando arquitetura limpa, Node, TypeScript e Prisma. E aí galera, beleza? Vocês sabem que quando eu entrei na Trio, há um ano atrás, a primeira task que me deram lá foi desenvolver uma API de cabo a rabo para um sistema de aluguel de bike. Me falaram que eu podia fazer da melhor forma possível, utilizando a abordagem que eu quisesse. Então eu fiz utilizando a arquitetura limpa, com TDD. E o mais legal, pessoal, eu fiz essa API em apenas alguns dias, deu pouco mais de uma semana. Então na API a gente cadastra lá as bicicletas, a gente cadastra os usuários, e aí os usuários podem alugar ou reservar bikes para passear com a bike e depois eles têm que retornar a bike. Então um dos problemas que a gente pode ter numa aplicação dessa é o problema de reserva concorrente, que é quando dois usuários vão fazer reserva da mesma bike para datas que são overlapping e a gente garantir na aplicação que isso não vai ocorrer, que de fato a gente não vai conseguir fazer a reserva da mesma bike para duas pessoas diferentes em datas que possuem algum overlap. Mas na hora que eu fiz a API, a ideia, claro, não era de colocar isso em produção, a gente não estava fazendo um sistema de aluguel de bike, mas essa API seria utilizada para o processo de recrutamento lá na Trio. Então o meu código seria utilizado como exemplo, de código de Node para o back-end. E aí para quem estivesse fazendo o processo seletivo para back-end, a ideia seria tirar uma parte desse código para a pessoa desenvolver e o pessoal do front-end utilizaria a minha API como back-end. Então perguntei lá para o gerente, se a gente ia tratar desse problema, ou seja, quando dois usuários forem fazer reservas que são concorrentes, a gente vai ter que tratar isso na aplicação, porque de fato isso é algo que pode ocorrer numa aplicação real de qualquer tipo de reserva, de reserva de quartos de hotel, reserva de carros, reserva de bicicletas e assim por diante. Então eu não precisei implementar, mas isso sempre ficou lá na minha cabeça, como que eu implementaria essa questão de concorrência dentro dessa aplicação usando a mesma estrutura que eu usei para implementá-la, usando a arquitetura limpa, usando o TypeScript com Node, usando o padrão repository e usando o Prisma como ORM. Aí como eu tenho real curiosidade de como a gente poderia fazer isso, eu fui atrás de ver uma implementação que utiliza o Prisma. Eu achei uma solução bem legal e implementei essa solução lá na API de aluguel de bikes lá da Trio. E queria mostrar para vocês essa possível implementação. Claro, pessoal? Tem várias soluções aqui para esse problema. Eu vou te mostrar uma solução que é um controle de concorrência otimista. Claro que a gente poderia usar, por exemplo, transações e níveis de isolamento para resolver esse problema. Não é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou usando um controle de concorrência otimista que usa um campo mesmo na tabela para controlar essa concorrência, mas vamos lá para o código para você entender como que ficou essa implementação. Então, essa aqui é a implementação original que não trata do problema de concorrência, tá pessoal? Vou mostrar como que era a implementação anteriormente e vou mostrar a implementação nova usando um controle de concorrência. Então, basicamente, eu tenho esse caso de uso aqui de aluguel de bike, ele recebe repositório de bike, repositório de usuários e repositório de candidatos. Isso aqui é o seguinte, eu implementei multi-tenancy usando uma tabela no próprio banco, tá? A gente tem uma tabela de candidatos, que são os candidatos que estão realizando o processo seletivo. E aí, obviamente, a gente quer segregar os nossos dados para cada candidato. Então, a gente tem uma tabela de candidato com o ID do candidato. Então, eu coloquei esse ID do candidato fazendo parte de todas as chaves primárias das outras tabelas. Dessa maneira, cada candidato vai ter um conjunto de usuários dele, conjunto de bikes dele e o conjunto de aluguéis dele mesmo. Então, para realizar o aluguel, a gente recebe aqui o request, que tem a bike, o ID da bike, o ID do usuário, a data de início do aluguel, a data de fim do aluguel. Depois eu implementei um campo aqui, porque em algum momento você pode só querer ver quanto que vai dar aquele aluguel. Você não está querendo de fato alugar a bike. Então eu reusei o caso de uso para também ser possível utilizar quando você só quer ver quanto que vai dar o aluguel daquela bike para aquele número de dias. E a resposta aqui vai ser o valor do aluguel, uma taxa que a gente definiu lá e a soma disso aqui que vai ser o valor total do aluguel. Então, o método perform, que realiza o caso de uso,
Primeiro, ele vai procurar o candidato, né, na tabela aqui, utilizando o token do candidato, que basicamente aqui vai ser o ID do candidato. E aí a gente vai tentar validar essa request. Então, validação inclui eu verificar se a bike está no repositório. E aí a gente faz uma validação que é uma regra de negócio mesmo, que é para saber se a bike está disponível. Então aqui a gente vai receber a bike, né, o ID da bike e as datas do aluguel, e tudo leva também o ID do candidato. Então esse método aqui vai ver se a bike não está disponível, né? Então eu pego todos os aluguéis e reservas dessa bike e vejo se tem algum deles para o qual existe um overlap de datas com as datas que a gente está utilizando para realizar o aluguel ou reserva da bike. Então, se existe algum aluguel que tem datas overlapping com as datas que eu estou utilizando aqui, ele vai retornar true aqui, que na verdade essa bicicleta não está disponível. Beleza, aqui a gente verifica se o usuário também está no repositório, é um usuário válido. E aqui a gente verifica também, faz uma verificação de data, né, para ver se a data de retorno ela é menor que a data de aluguel, e também a data de aluguel não pode ser menos que a data de hoje. A gente não pode fazer um aluguel ou uma reserva no passado. Claro que aqui a gente pode reordenar essas coisas, né? Esse tratamento a gente pode fazer antes, né? Tratamento de datas, por exemplo, e também o tratamento de usuário a gente pode fazer antes de ver se a bike está disponível. Mas voltando aqui no método principal do caso de uso, então, uma vez que a gente validou que a bike está disponível e que o usuário e a bike em si são válidos, a gente pode ir lá e fazer o aluguel da bike. Então, o grande problema é o seguinte, a gente pensando aqui num ambiente em que a gente pode ter vários usuários utilizando a mesma aplicação, pode ocorrer o seguinte, de a gente rodar esse método aqui e ele dizer, ok, a bike está disponível, e entre a gente fazer essa validação e de fato fazer o aluguel, alguém ir lá e alugar a bike para datas overlapping com as datas que a gente vai usar nesse aluguel aqui. E aí a gente vai ter o problema de ter a bike alugada para duas pessoas em datas com intersecções. E aí, como que você resolve esse problema? Então, eu resolvi da seguinte forma, né? Eu tive que passar essa verificação de disponibilidade da bike para o repositório. Então, como a gente está tratando dessa questão de concorrência dentro do próprio repositório, eu passei a questão de ver se a bike está disponível ou não para o repositório. A gente poderia fazer a verificação nos dois lugares, tanto no caso de uso quanto dentro do repositório. A gente poderia ter um pouquinho de problema de performance, né? Porque de fato a gente faria duas requisições ao banco para ver se a bike está disponível duas vezes. Então, eu preferi passar essa lógica de ver se a bike está disponível para o repositório, porque o controle de concorrência vai ocorrer no método que de fato realiza o aluguel da bike. Então, para resolver esse problema, eu alterei a tabela Rent, que de fato guarda aqui os aluguéis e reservas. Eu adicionei um campo chamado Optimistic Counter, né, que vai ser um inteiro aqui, e também adicionei essa restrição aqui de Unique para o Bike ID, o Candidate ID e esse Optimistic Counter. O que acontece é que a gente não vai poder ter duas reservas para a mesma bike, para o mesmo candidato, com o mesmo Optimistic Counter. Ou seja, cada reserva de bike para um dado candidato, porque o candidato aqui é sempre utilizado para compor a chave primária. Então, para cada bike e Candidate ID, a gente vai ter um Optimistic Counter. Esse counter, na verdade, vai ser o número daquela reserva. Então, cada reserva vai ter um número específico, né? Que, conforme a lógica que eu implementei na aplicação em si, esse número ele vai aumentando. Então, como que isso garante que a gente não vai ter reservas múltiplas de diferentes usuários para datas com intersecção? Então, essa lógica, né, para ver se a bike está disponível ou não, eu passei ela para o repositório. E aí, o que acontece? Quando a gente vai, de fato, realizar o aluguel, para que no Rent Bike eu já não faço mais aquela validação para ver se a bike está disponível, porque isso agora é feito no repositório. Então, quando eu, de fato, vou alugar a bike ou fazer a reserva, aqui no repositório eu pego o quê? A reserva, o aluguel mais recente para aquela bike. Então, esse cara aqui é o Optimistic Counter, certo? A gente pega o mais alto dele, que quer dizer que é a última reserva que foi feita para aquela bike. Aí a gente assume que não foi feita nenhuma reserva ainda, então esse cara aqui vai ter o valor de 1. Se alguma reserva já foi feita, o que a gente fala?
a gente fala que o próximo counter value vai ser o que a gente obteve aqui mais 1. Então, se foram feitas 3 reservas, a gente vai ter esse next optimistic counter value com o valor de 4. Beleza, aí a gente verifica se a bike está disponível para essas datas que a gente quer realizar o aluguel ou a reserva. Se ela não está disponível, a gente já retorna aqui um erro, a gente já lança um erro. Se ela está disponível, o que acontece, pessoal? Se entre essa sentença aqui e essa sentença de fato criar o aluguel ou a reserva, alguém for lá e realizar outra reserva para a mesma bike, o que vai acontecer? Se aquela reserva for mais rápida que a minha, ele vai ter o mesmo optimistic counter, o mesmo next optimistic counter value aqui. E quando ele for criar, ele vai criar, né, com esse next optimistic counter lá para aquele usuário. Quando eu for criar aqui, o que vai acontecer? Ele vai tentar criar uma reserva para aquela mesma bike, para o mesmo candidate ID e com um optimistic counter de mesmo valor, certo? Porque ele também pegou o most recent como 3, por exemplo, certo? Então, quando ele for gravar, ele vai conseguir gravar. Quando eu for gravar, o que acontece? Aqui vai dar um conflito de unique, porque a gente vai tentar gravar 2 aluguéis com o mesmo optimistic counter para aquele mesmo bike ID e candidate ID. Então ele não vai deixar, ou seja, a gente vai garantir que quando a gente verifica se a bike está disponível, não é feita nenhuma reserva entre essa sentença e a criação do aluguel em si. Se alguma outra reserva foi feita, mesmo que as datas não batem, repare, a gente não pode garantir que a bike de fato está disponível. Então, o usuário vai ter que tentar de novo. E aí, claro, né, pessoal, eu não pus aqui, mas a gente poderia fazer um try catch aqui, que caso aquele unique lá não for respeitado, a gente pode retornar algum erro que diz para o usuário que alguma reserva foi feita e que pode atrapalhar a reserva dele e que então ele deve tentar de novo. Eu não coloquei esse tratamento aqui, mas ele poderia ser feito. Do jeito que está agora, só vai dar um pau lá, vai dar um 500, a gente não vai saber exatamente o que ocorreu. Mas a gente está evitando de ocorrer aquilo que eu disse, da gente de fato ter aluguéis da mesma bike para datas com intersecção. Então a gente está fazendo o controle de concorrência, ele é otimista porque a gente sabe que vai ser difícil dar esse pau aqui, né, pessoal? Que entre essa sentença e essa aqui, em geral, né, vai ser muito pouco tempo, mas isso pode ocorrer. E se ocorrer, o nosso unique lá vai ser desrespeitado, então o banco vai lançar um erro, não vai conseguir gravar aquele aluguel ou aquela reserva. Então repara, o controle de concorrência otimista, ele não faz nenhum tipo de lock, enquanto que o pessimista faria um lock mesmo para que o usuário nem poderia tentar fazer um aluguel inconsistente. O otimista ele deixa tentar. Então no pessimista a gente faria um lock antes mesmo de adicionar o registro na tabela. Nas palavras do Martin Fowler, eu acho que é legal a gente perceber isso. Na verdade, o lock otimista ele consegue detectar a inconsistência. O que a gente fez aqui foi o seguinte: usando esse counter value, esse optimistic counter value, a gente consegue detectar quando ocorre uma inconsistência. Um lock pessimista evita mesmo que ocorra a inconsistência. Então, um detecta e o outro evita. E ambos têm trade-offs. Então, uma coisa que você pode estar questionando é a seguinte: a questão da gente saber se a bike está disponível ou não é uma regra de negócio da aplicação. Na minha cabeça, é uma regra de negócio da aplicação. E o mais correto, o mais adequado seria ela estar aqui no caso de uso. Mas repara, como a gente está passando a responsabilidade de fato fazer o controle de concorrência para o repositório, não vejo problema em a gente passar a implementação dessa regra para o repositório em si. Então é óbvio, pessoal? Essa é uma das soluções possíveis. Você poderia utilizar transações interativas, que é algo que dá para fazer no próprio Prisma, com a Isolation Levels dentro do seu banco para verificar a consistência das transações e prevenir de que 2 aluguéis ou 2 reservas sejam feitas para a mesma bike em datas com intersecção. Mas essa é uma boa solução, uma solução simples que funciona, que você pode utilizar também nas suas aplicações onde podem ocorrer reservas concorrentes. Então repara, alguém pode fazer a seguinte observação: poxa, mas você adaptou o seu caso de uso para uma implementação específica dentro do seu banco, que é uma coisa de tecnologia, uma coisa de infra. De fato, pessoal, isso pode ocorrer mesmo. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem quando a gente utiliza a arquitetura limpa. A gente está separando os interesses, separa o que é de repositório,
o que é de caso de uso é de caso de uso. Mas isso não quer dizer que o desenvolvedor em si não saiba o que está ocorrendo tanto no caso de uso quanto no repositório e que ele adapte o repositório ou o caso de uso para uma implementação específica, né? E o caso de uso ele não sabe explicitamente, isso não está no código, né? Os códigos estão separados, repositório é repositório, caso de uso é caso de uso. Mas o desenvolvedor sabe o que está ocorrendo nos dois lugares, sabe que está adaptando o caso de uso para aquela implementação. Se a gente for algum dia, o que é algo que é difícil de ocorrer, mas pode ocorrer, se algum dia a gente for trocar a implementação do nosso banco, for utilizar um outro ORM ou for utilizar um outro banco de dados, a gente vai ter que tomar cuidado para ver se aquela implementação que a gente fez com aquela lógica vai ser respeitada quando a gente fizer essa modificação. Mas eu não vejo isso como uma violação, por exemplo, da arquitetura limpa. É aquela ideia, né, pessoal? A gente sempre está usando o pensamento crítico para aplicar as coisas. E quando o Uncle Bob fala "the database is a detail", repara, ele está falando do ponto de vista do caso de uso. Do ponto de vista do caso de uso, o banco de dados é realmente um detalhe, mas do ponto de vista do desenvolvedor não é um detalhe, porque de fato algumas implementações vão ser bem específicas e a gente vai usar da tecnologia do banco de dados que a gente for utilizar realmente para implementar a lógica do jeito que a gente quer. Por exemplo, um controle de concorrência, é óbvio que a gente vai ter que tomar cuidado para implementar isso no nosso repositório, no nosso banco de dados. Mas o fato de ser um detalhe é porque é um detalhe para o caso de uso ou para as regras de negócio do domínio. Por exemplo, o nosso domínio aqui nem sabe que é uma aplicação web, né? A Bike não sabe que está dentro de uma aplicação web. E o aluguel não sabe que o banco de dados utilizado é um banco de dados MySQL e que o ORM é o Prisma. Então, é aí que está essa ideia do detalhe, né? Para o caso de uso, tanto faz o que você usa. Mas para o desenvolvedor não é tanto faz, porque ele sabe que a gente está usando o Prisma, que a gente está usando o MySQL e a gente está usando as vantagens dessas tecnologias. A questão é só que os interesses estão bem separados na nossa arquitetura. Então, espero que você tenha curtido essa solução de controle de concorrência otimista para evitar reservas concorrentes que podem ter datas com intersecção. Se você tiver alguma outra ideia de implementação, por favor, fala aqui na descrição desse vídeo. Se você ficou até agora, dá um like aí e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.